Oi, pessoal. Eu vim mostrar um assunto que muita gente fala que tem dificuldade, que é se organizar. Mas não em qualquer área, especificamente hoje, eu vou falar sobre organização para o mestrado. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu me organizei. Lembrando que é um processo que exige concentração, que exige esforço, ainda mais para você que talvez já trabalha, então é cansativo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha página aqui do Notion. Então, como é que funciona? Eu criei a página, eu faço o básico do básico aqui no Notion. Claro que você pode utilizar outras plataformas. Para mim, o Notion foi mais prático, foi mais viável. Eu também demorei um tempo para me acostumar, mas depois que me acostumei, gosto bastante de utilizar. Então, basicamente, eu criei essa página. Aí você pode fazer essa decoraçãozinha aqui básica. E aí eu coloquei aqui prova escrita. Eu fiz o seletivo para duas universidades, a UEMA e a UFMA, que são aqui do Maranhão. E aí eu tive que dividir. E por isso também é super importante você olhar com calma o edital. Então, esse aqui foi o da UFMA e esse aqui foi o da UEMA, que saiu primeiro. Nem, na verdade, não tem, acho que não tem nenhum seletivo de mestrado que seja igual ao outro. Cada universidade estabelece a sua forma de avaliar, na verdade, nem a universidade, cada PPG, né? Escolhe a sua forma de avaliar. Por exemplo, mestrado em educação na UFMA, você tem que fazer um memorial. Aqui eu não precisei fazer isso. Então, leia com muita calma. Inclusive, eu imprimi o edital para grifar mesmo, para não esquecer de nada. Tem detalhes que, por besteira, você pode ficar sem a sua vaga, logo na parte de homologação das inscrições. Por exemplo, enviar um documento em PNG, sendo que deveria ser PDF. E por aí vai, né? Às vezes esqueci uma documentação, ultrapassar as páginas, tudo isso. E aí, o que que eu fiz? Primeiro eu tinha que estudar para um e depois para o outro. Os prazos deram para eu conseguir me organizar dessa forma. Então, primeiro eu, obviamente, olhei aqui, né, o cronograma. Primeiro eu estudei para a prova da UEMA, para a prova escrita da UEMA, e depois eu estudei para a prova escrita da UFMA. Um detalhe é que nesses dois casos, para minha inscrição, eu já tinha que enviar o meu projeto de pesquisa. Uma forma que pode otimizar o seu tempo nesse caso é colocar o mesmo projeto para os dois PPGs. Então, no caso, eu coloquei o mesmo projeto, só que o da UFMA tinha menos páginas, porque lá tinha um limite de páginas que era inferior ao da UEMA. O que acabou até me atrapalhando um pouco, mas depois eu converso com vocês sobre isso. E aí, isso facilita a vida de vocês. Caso você queira este ano, né, entrar no seletivo de mestrado, eu recomendo que desde agora você já comece a pesquisar sobre o seu projeto. Qual é o tema que você quer trabalhar, referências, tudo isso e estruturar. Porque aí, quando tiver o edital pronto, quando ele for lançado, você vai se preocupar agora só com a prova escrita. E não vai se preocupar em fazer do nada um projeto em 2 semanas. Então, se organize bem de agora para ter o projeto pronto e na hora só enviar na hora da inscrição. Aí, basicamente, foi isso que eu fiz. O meu, também outra dica, né? É fazer um projeto de mestrado que ele esteja conectado com o teu TCC, isso facilita um pouco, mas não é obrigatório também. E aí, eu coloquei aqui uma tabelinha super simples da para organizar as leituras. Então, aqui são as minhas leituras da UEMA. Esse aqui era obrigatório para as duas linhas de pesquisa. E esses daqui, acho que são 5, né? Eram obrigatórias da minha linha de pesquisa, que é literatura e subjetividade. Então, eu tive que ler. Aí vocês vão perceber aqui que eu fiz o meu cronograma. Assim, eu dividi cada leitura, mais ou menos no dia, no tempo que eu levaria para cada uma dividindo nesses tópicos, fazer fichamento, assistir vídeo do YouTube, elaborar possíveis perguntas e fazer resumo do capítulo. Vocês vão ver que esse padrão ele acabou se mantendo. E aí eu fui dividindo de acordo com o grau de importância. Então eu sabia que Antônio Cândido ia cair. Os outros aqui não sabia qual deles ia cair, mas Antônio Cândido era certeza. Então foi uma leitura que eu me ative mais. Outra dica também são esses vídeos do YouTube. Depende um pouco do autor do livro, mas você consegue sim encontrar alguns vídeos que te expliquem aquela teoria. Isso foi um dos pontos mais difíceis para mim, entender a teoria sem suporte nenhum, mas deu certo, graças a Deus. E aí vocês vão ver aqui que dentro de cada listinha da leitura
eu coloquei o meu fichamento. Então, eu fiz mesmo digitado, e aí eu coloquei aqui, né, esse tópico. E aí fui escrevendo, anotando, explicando, resumindo, de uma forma que eu entendesse. Esse aqui, inclusive, foi um print de um vídeo do YouTube sobre esse texto. Fiz o meu resumo e estabeleci aqui algumas perguntas. Então, isso aqui me ajudou bastante. Uma forma também que eu aprendo muito é explicando. Então, eu marquei uma reunião com um amigo meu que já até terminou o mestrado e fui explicando para ele o que eu tinha entendido de cada leitura. Porque aí eu percebo quais partes do texto eu não sei direito. Porque não tem como eu explicar uma coisa que eu não sei. Então, isso também é um ponto muito positivo, explicar, não só estudar de forma passiva, mas explicar, que é comprovado cientificamente que é a forma que a gente mais aprende, né? Então, aqui eu organizei mais ou menos dessa forma. Não vou mentir, eu não estava tão animada para ir para a UFMA, então vocês vão ver aqui que ele não está tão organizado quanto o outro. Aqui, no caso da UFMA, eles colocaram os critérios. Na UEMA não tinha tanto isso aqui de forma organizada. Então, eu coloquei aqui, por isso que é muito importante ler o edital, para saber como é que eles vão avaliar o teu projeto, como é que eles vão avaliar o processo seletivo, como é que eles vão avaliar a prova escrita, tudo. Então, é no edital que você encontra. Aí eu fiz mais ou menos a mesma lógica. Na UFMA eram menos textos, vocês vão ver que só tinha 5, e todos eles dialogavam muito, eles falavam muito sobre a teoria da mímese. Então, foi mais fácil nesse sentido, tanto que a minha nota na UFMA foi maior. Eu também percebi que a UFMA ela estava pegando um pouco mais leve, talvez pela nota da CAPES, que ainda é 3, da UEMA já é 4. Percebi na UEMA um rigor bem maior do que na UFMA. E aí eu fiz nesse esquema, eu também, desculpa, eu tô um pouco gripada. Eu fui escrevendo aqui alguns pontos, e uma dica para tanto o UFMA quanto o EMA é criar diálogos entre os textos. Nem sempre isso vai acontecer na prova, mas é interessante criar esses diálogos entre os textos. No caso da UFMA, a primeira questão era um diálogo entre textos. Então, isso é uma ideia muito boa, até para você conseguir conectar melhor todas as informações. Outras coisas que eu fiz, que não vou necessariamente nessa organização aqui, na verdade, posso até gravar outro vídeo sobre isso, foi em algumas formas de eu entender melhor. Então, tipo, eu já tinha feito tudo isso, e aí eu peguei um caderno mesmo, esse caderno aqui, inclusive, e aí da sereia, e aí eu coloquei aqui, eu fui escrevendo tudo que eu lembrava sobre o texto. Então, eu escrevia tudo, tudo, o que me ajudou muito para fazer a prova escrita. Porque é uma prova escrita, né? Não é digitada, tem que realmente organizar teus pensamentos. Então, eu escrevi uma página no mínimo, porque eu estava preocupada também de não conseguir escrever o mínimo de páginas que eu acho que era 3, no caso da UEMA. E aí eu escrevi, né, para ver se realmente o que eu tinha entendido rendia esse quantitativo de páginas. Então, outra dica muito boa. Também é interessante você lembrar da escrita dos sobrenomes, do nome dos teóricos. Às vezes você esquece, não está lá na folha. Eu também fiz isso para não errar besteira na prova. Mas basicamente foi assim que eu fiz, organizei a estrutura aqui no Notion, e aí eu fui me organizando, passando disso aqui para o meu Google Agenda. Então, por exemplo, na terça-feira eu tinha livre, terça-feira de manhã eu ia estudar. E aí, quando eu ia estudar, eu só olhava para cá e sabia que eu tinha que ler a meia marrom, fazer a leitura, fichamento e mapa mental. Então, eu me organizava mais ou menos assim. E eu já tenho uma consciência de quanto tempo eu demoro para fazer cada coisa. Então, eu sabia que, por exemplo, 1h30 estava ok para ler esse texto. Então, é também de você se conhecer e saber quanto tempo você leva para estudar essas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Foi basicamente assim que eu me organizei, estudei para o seletivo da prova escrita postado. Foi basicamente assim que eu estudei para a prova escrita, orando bastante. E aí eu consegui, acho que foi 9,5 na UFMA e 8,16 na UEMA. E aí eu fiquei nos dois casos em segundo lugar na prova escrita, né? Até a próxima, gente. Qualquer dúvida também deixa aqui nos comentários. É uma dica muito boa. Eu vou deixar aqui também nos comentários o Instagram dele. Ele me ajudou com todo o processo de organização da documentação. Porque eu tinha que organizar os comprovantes das minhas publicações, de PIBIC e tudo mais. Então, ele me ajudou com tudo isso. Ele faz um serviço incrível, sério. Pro valor que ele cobra, eu acho, assim, maravilhoso. Ele deveria ser cobrar mais. Tchau, gente.